Muito bem, queridos, queridas, é uma honra para a gente, uma alegria imensa estarmos juntos em mais um IVPcast, começando a partir de agora. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo às mil maravilhas? Se não tiver, queridos, creia, a palavra de Deus diz para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque nos momentos difíceis vem, mas traga ao seu coração aquilo que te dá esperança, tá bom? Aquilo que você já viveu em Deus e que foi maravilhoso, tá certo? Ele é fiel e maravilhoso. Muito bem, vamos começar aqui já o nosso bate-papo com o nosso entrevistado de hoje. Com muita alegria recebendo hoje aqui, queridos, o nosso comandante do Corpo de Bombeiro, a primeira vez de muitas, eu tenho certeza disso. Comandante Daniel Batista, seja bem-vindo, meu querido. Pastor Alexander, muito obrigado. Agradeço pelo convite e já externo que para mim também é uma alegria, uma satisfação estar aqui com o senhor hoje. Já, né, nas conversas iniciais a gente já pôde perceber algo que com certeza Deus encaminhará essa conversa para algo que seja bom, para a informação da nossa comunidade, para a gente trazer um pouquinho, né, da realidade do batalhão, às vezes também da nossa trajetória pessoal ligada à trajetória profissional. Então, obrigado pela oportunidade dada ao Corpo de Bombeiros e a mim nesse momento. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Olha, que bacana. Cabo Frio. Cabo Frio. Então, a minha família é do Rio de Janeiro. Minha mãe também é nascida lá em Cabo Frio. Meu pai do Rio de Janeiro. E por uma ocasião, né, do destino, vamos dizer assim, né, dos caminhos de Deus, meu pai ele foi oficial temporário do Exército Brasileiro. E quando ele estava servindo lá no Rio, ele foi transferido para Goiás, Jataí, Goiás. Era algo que meu pai nunca imaginou na vida dele, vir morar em Goiás, né? Então, mas isso aconteceu muito cedo. Eu vim para Goiás, eu devia ter cerca de 2 anos de idade apenas. Olha aí. Né? Então a gente veio para Jataí. Já os meus irmãos, nós somos 4 filhos. Já os demais já nasceram todos aqui em Goiás. Eu sou o mais velho dos 4. E aí depois dessa passagem do meu pai pelo Exército, ele também ingressou na carreira bombeiro militar. Que bacana, que bacana. Então vieram aqui porque o seu pai veio a trabalho, né, para servir o Exército, né? Exato. E essa questão, vamos falar um pouquinho do homem além da sua farda, né? Porque hoje o senhor está fardado. Sim. Mas assim, nem sempre foi assim. Criança, você já tinha isso no coração? Já queria isso? Como é que era? Olha, pastor, o senhor me permite, né, contar um pouquinho dessa história, né, que liga essa história do meu pai? O meu pai, ele era oficial temporário do Exército num período em que, né, houve ali a mudança da Constituição, veio a Constituição de 88, e aí logo veio, né, uns tempos depois, o governo Collor, e o Exército ele teve uma redução do tempo de permanência. Se eu não me engano, era previsto eles ficarem 8 anos, reduziu para 6 anos. Ao mesmo tempo que, com o advento da Constituição de 88, né, a Constituição trouxe os corpos de bombeiros figurando como uma instituição de segurança pública independente. Então, muitos estados começaram a criar seus corpos de bombeiros de forma independente, que, exceto o Rio de Janeiro, os demais eram todos atrelados ali à Polícia Militar. Então, o bombeiro separou da Polícia Militar e precisava criar a sua estrutura, né, administrativa e operacional, e precisava de oficiais. Então, em vários estados do Brasil surgiu um concurso específico para aqueles militares que estavam dando baixa do Exército, porque eles aproveitariam a formação e a experiência militar, já com pelo menos 6 anos de experiência, e ficaria só, né, a demanda de fazer a capacitação deles como bombeiros, né? E aí foi assim que meu pai ingressou no Corpo de Bombeiros, fez o concurso, passou, e o meu pai logo ele foi destacado para fazer um curso de especialização em produtos perigosos no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então ele fez esse curso, lembrando que o Corpo de Bombeiros ainda estava na sua fase inicial, né? De instituição carente de muitos recursos à época.
E o meu pai, assim que ele retornou, pelo fato dele ter se especializado na área, surgiu uma demanda de movimentação de alguns agrotóxicos que estavam guardados, vencidos há muito tempo num depósito do Estado, e aí solicitou o Corpo de Bombeiros para auxiliar no manejo desses agrotóxicos para fazer a destinação final recomendada, né? E o meu pai foi lá, fez um reconhecimento, verificou a situação e ele fez um relatório. Olha, para fazer essa operação precisa disso, aí apontou os equipamentos, como que precisava ser feita a operação, diante daquilo que ele tinha aprendido no curso, né? E como não havia recursos naquela época, né, o comandante chamou ele para conversar sobre o relatório, aí ele se posicionou, né? Falou, comandante, sem esses meios não tem como fazer a missão. Aí o meu pai conta, né, que o comandante, naquele tempo as coisas eram, né, diferentes do que é hoje. O comandante bateu na mesa e falou assim, se o bombeiro não fizer tudo o que tem que fazer por falta de recurso, a gente não faz nada. Se vira, é para fazer. Aí o meu pai começou a buscar meios de improviso para fazer aquela operação, de maneira que ele conseguiu equipar a equipe, né? Então requisitava equipamento de proteção respiratória, né? Roupas impermeáveis, e ele fez então a proteção da guarnição para execução do serviço, só que ele mesmo não tinha equipamento para ele. Então ele assumiu uma postura de coordenação, ficou afastado ali da área, fazendo a coordenação, mas mesmo assim, com aquela transporte de material para lá, para cá, alguns às vezes rompiam a embalagem por estarem há muito tempo lá condicionado, e o certo é que meu pai chegou a inalar, né, esse produto. Essa operação ela foi numa sexta-feira, se não me falha a memória. Na segunda-feira o meu pai não conseguia mais levantar da cama. Então ele ficou inválido, né? Toda a guarnição que estava envolvida com ele no atendimento, ninguém teve sequela nenhuma. Mas o meu pai foi o único que adoeceu. E aí ele desenvolveu uma doença metabólica, que ele perdia as forças musculares do corpo, a ponto de, em crises graves, até o diafragma ficava insuficiente. Ele tinha crise respiratória e precisava ir para o hospital, receber suporte ventilatório, muitas vezes na UTI. E ele foi desenganado pelos médicos, né? E com isso ele foi reformado, né? Que ele foi aposentado por essa razão de saúde. Então eu convivi com essa situação, apesar de vendo o meu pai inspirado, né, no trabalho dele. Eu tenho a lembrança que quando meu pai me levava fardado na escola, eu chegava todo orgulhoso, de mão dada com ele. Então eu tinha esse brilho nos olhos pela profissão, mas aí, vendo essa situação do meu pai, naquela época também os salários eram baixos, era um tempo de inflação muito alta. Eu via o meu pai também passar necessidade e sem conseguir, né, complementar a renda de alguma forma. E a gente, sem uma estrutura familiar aqui, pelo fato de ter vindo do Rio de Janeiro, então às vezes era minha mãe que levava a gente para a escola de bicicleta. Eu, pequeno, ela já me ensinava a tomar um ônibus e ir para a escola de ônibus sozinho. E ela fazia alguns artesanatos para vender, complementar a renda e aquela coisa toda. Então eu falava, alguém me perguntava, você quer ser bombeiro? Eu falava, não quero ser bombeiro. Olha, eu quero ser piloto. Porque você lembra da luta, né? Da luta. Só que, apesar disso, minhas brincadeiras eram o quê? Era de bombeiro. Eu desenhava bombeiro, meus carrinhos de bombeiro. E certa vez, um amigo do meu pai, que também nessa mesma condição fez o concurso na mesma situação que meu pai fez, então ele era da mesma turma de formação de bombeiro do meu pai, que hoje é um coronel também da reserva, já aposentou, Coronel Franco, que foi o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Caldas Novas. Aí começa a minha ligação com Caldas Novas, né? Diante daquela situação, meu pai doente, com 4 filhos, em 97 o Corpo de Bombeiros foi criado aqui em Caldas Novas, ele foi o primeiro comandante, foi o comandante pioneiro, e aí ele logo ele teve uma ideia inspirado em programas similares que ele viu em outros estados, e criou aqui o Programa Educacional Bombeiro Mirim. Eu lembro quando criou. Foi? Eu morava perto. Então lá naquele quartel, lá no Sim, São José. Lá no só centro. Era diferente do que é hoje, né? Porque o Bombeiro Mirim ele acontecia quando? No período de férias escolares, né? De meio de ano e de final de ano. Então durante as férias as crianças iam para dentro do quartel do bombeiro e ele aprendia primeiros socorros, combate a incêndio, ordem unida, né? Civismo e cidadania. Era algo bem intenso,
durante o período de férias. Ele vendo aquela dificuldade com meu pai, ele falou assim, deixa eu levar seus meninos que têm idade para fazer o Bombeiro Mirim lá em Caldas Novas comigo. Aí meu pai concordou, aí vi Que eu. legal, você nem morava aqui? Não morava aqui, morava em Goiânia nessa época. Aí ele trouxe eu e o meu irmão Álvaro, né, para fazer o curso de Bombeiro Mirim. Aí a gente passou o mês de férias todinho aqui em Caldas Novas cursando o Bombeiro Mirim. Então, dali, eu digo para o senhor que foi algo que fez um primeiro divisor de águas em relação a essa vontade de ser bombeiro. E eu tenho tanto carinho por esse momento da minha vida que até hoje eu tenho guardado lá no quartel. Fica a minha camiseta de Bombeiro Mirim e o meu certificado. Eu acredito que depois a gente volta aí. Acredito que é o seu xodó, né? Esse projeto de Bombeiro Mirim. Sim. Né? Hoje... Meu filho foi Bombeiro Mirim. Verdade? Coisa boa. Maravilha. Amor. Ele achou ruim uma coisa, quando acabou. Quando tem que ir embora. Sempre assim. E até depois, né, a gente, em complemento a isso, e ao que o senhor mencionou sobre essa questão do xodó, que a gente tem buscado também parcerias e ampliado, né, as atividades de caráter social dentro do batalhão, e aí depois eu comento alguns projetos que a gente teve a oportunidade, né, de implementar como pioneiros também no estado de Goiás, aqui em Caldas Novas. E esse ano vai iniciar mais um também, já tem a aprovação do comando, mas adiante a gente aborda, sim. E aí fiz o Bombeiro Mirim aqui. Eu já estava convicto de que eu queria ser bombeiro. Então, quando era na escola, feira de ciências, qual que é o trabalho do Daniel? Primeiros socorros. Aí eu dava um jeito, levava uma equipe de bombeiros lá e fazia a apresentação de primeiros socorros. E aí eu fui estudar, né? Comecei a estudar para concurso, focado em concursos militares, inclusive para o Corpo de Bombeiros. Até eu era adiantado 1 ano na escola, eu cheguei a abrir mão de 1 ano para ir lá para o Rio de Janeiro, que lá no Rio de Janeiro tem muita tradição em cursinhos preparatórios para concursos militares. E lá eu fui para um desses cursos e fiquei 1 ano estudando lá, tinha 15 anos de idade, até nessa ocasião em que fiquei lá no Rio de Janeiro estudando para concurso, num final de semana que eu fui passar numa casa de uma tia minha, era um final de semana, estava tendo um churrasco, uma festa. Eu lembro que eu estava na sala da casa da minha tia e na casa dela tinha uma piscina. Eu estava ali assistindo TV e de repente eu escuto uma gritaria. Corri lá fora para ver o que era. Era minha prima, filha de um dos meus tios, que tinha 2 aninhos de idade. Ela caiu na piscina, ninguém viu. Quando viram, ela já estava desacordada no fundo. Aí tiraram ela e colocaram sobre a borda da piscina. Quando eu cheguei, ela estava ali desacordada na borda da piscina. E aí Deus deu a graça de, com base no aprendizado que eu recebi no Bombeiro Mirim, que os bombeiros me passaram, eu apliquei os procedimentos de primeiros socorros, e assim que eu fiz ali o procedimento de respiração boca a boca, ela já teve o reflexo de voltar a respirar, começou a colocar água para fora, e aí o meu tio, naquele desespero, ele já pegou ela no colo e correu para o hospital. E depois o médico, né, ele trouxe a mensagem da médica, ele agradecendo, falou assim, a médica falou que o primeiro socorro foi fundamental para salvar a vida dela. E aí hoje ela tá lá adulta, já tem filha, né? Então Deus nos deu a graça de presenciar e de viver isso, né? O que trouxe também esse sentimento gratificante, né? Que é a missão Bombeiro Militar. Então, até na escola, durante o ensino médio, a gente fazendo aqueles testes vocacionais com psicólogo, e a psicóloga, ela desistiu de mim, né? Ela falou assim, para você não tem jeito não, você tem que ser bombeiro. E aí eu fui já estava tão impregnado, tão impregnado que não tinha um outro caminho. Eu realmente eu tive esse desejo de ser bombeiro, e aí fiz o concurso. Foi o último concurso que teve a nível de ensino médio, que era um vestibular da UEG, né, específico para o curso de formação de oficial bombeiro, que era um curso de graduação ministrado pela Universidade Estadual de Goiás. E depois a gente já escutava a conversa de que depois o concurso seria só a nível superior, e provavelmente o curso que seria para o bombeiro seria o de engenharia. Aí eu já comecei também a me preparar e fazer, tanto que na época que eu fiz o concurso para o bombeiro, eu fiz o vestibular para engenharia e fiz o vestibular para o bombeiro.
Aí o da engenharia eu cheguei a passar na primeira fase, mas logo saiu o resultado do bombeiro. O bombeiro, Deus abençoou de passar, e eu até abandonei o de engenharia, que eu não queria nada com engenharia. Não queria mesmo? Não era o meu foco, a minha vocação. Sim. Mas aí o bombeiro, graças a Deus, deu certo. O senhor o senhor começou a trabalhar onde? Primeiro a gente inicia a formação na academia em Goiânia, né? E a formação, ela... O senhor passou em Goiás, então? Em Goiás, Sim. isso. Aí são 3 anos de formação, né, integral. Então ficava na academia 3 anos. E aí depois, quando eu formei, aí a primeira unidade em que servi foi em Minasul, lá no norte do estado. Então foi a minha primeira experiência. Eu entrei no bombeiro com 17 para 18 anos. Então formei aí com 20 anos, né? E aí aos 21 anos, estando lá em Minasul, logo eu tive o primeiro desafio, que foi assumir o comando daquela unidade. E aí eu tive a primeira experiência de comandar uma unidade com 21 anos. 21 anos? 20 eu fui para lá e assumi a missão como subcomandante, né? Tinha um outro oficial. Mas aí passado um ano, aí eu já fui designado para a missão de comandante, aí foi a minha primeira experiência, né? Só que lá em Minasul, eu fiquei 2 anos e meio lá. Aí logo eu casei, né? Minha esposa foi para lá comigo, e aí eu tive, né, uma primeira aprovação, né, que Deus permitiu nas nossas vidas, que foi a minha esposa, né, engravidou do nosso primeiro filho, e aí vinha tudo bem, a gestação, a gente já estava com o quartinho, tudo preparado, quando no início do 8º mês de gestação, ela começou a entrar em trabalho de parto, né, de forma prematura, e lá no norte do estado, com pouco recurso, até mobilizar o recurso e conseguir, né, trazer ela para Goiânia, o bebê nasceu. Aí o pulmãozinho ainda não tinha amadurecido o suficiente. Aí trouxe, estava sendo preparada uma aeronave para trazer a mãe. Quando teve a notícia, o bebê nasceu, aí já tinha que preparar a aeronave para trazer o bebê, com incubador e tudo mais. Aí nessa vinda para Goiânia, o bebê ele demorou a receber. Era um protocolo que ele precisava receber, se eu não me engano, nas 12 primeiras horas, uma dose de surfactante, que é aquilo que daria uma capacidade de resposta do pulmão a absorver, né, o oxigênio respirado. E aí ele reagiu nos primeiros dias, mas depois ele foi entrando em insuficiência respiratória, infelizmente, né, faleceu o nosso primeiro filho. Aí com essa situação, eles me movimentaram de volta para Goiânia. Fiquei em Goiânia até que eu me inscrevi num curso de especialização operacional, que é o curso de prevenção e combate a incêndios florestais, né? Para focar na atividade de combate a incêndio florestal. E durante esse curso, fiz ele em 2010, tem uma passagem inclusive doída, que é aqui na Serra de Caldas Novas, né? Doída que a gente fala porque é muito ralado, né? O curso em si, ele tem muitas jornadas, muita marcha, e aqui pela topografia que tem a encosta da serra, então é um exercício que ele exige muito do aluno, né? Uhum. Equipado, com mochila, enfim. Uhum. E nessa passagem por Caldas Novas, e aí com a lembrança que eu já tinha do Bombeiro Mirim, e Caldas Novas, ela me remeteu, quando eu conheci Caldas Novas, a minha cidade natal, Cabo Frio. Cabo Frio, eu só ia a Cabo Frio nas férias escolares, então eu sempre tive uma lembrança muito positiva de Cabo Frio, porque era o momento que a gente revia os primos, e era aquela, né, brincadeira de ir à praia. E Cabo Frio, assim como Caldas Novas, também tem essa questão dos trenzinhos, né, e tudo mais. Então isso me trouxe uma memória em relação a Cabo Frio, e aí isso gerou um carinho por Caldas Novas, porque também o fato de ser uma cidade turística traz aquela atmosfera praiana, né, uma atmosfera de turismo. E aí quando eu passei aqui em 2010 no curso, o Coronel Queiroz, que era o comandante, eu lembro, do quartel aqui, e aí ele participou dos exercícios e ele me observou. Aí ele observou minha conduta, minha postura durante o curso, aí ele me perguntou se eu não tinha interesse de vir trabalhar em Caldas. Quando ele falou isso, eu falei assim: comandante, eu sou voluntário. E aí foi... Eis-me aqui. bastou essa manifestação.
quando eu formei, quando o curso acabou, logo em seguida saiu minha transferência para Caldas Novas. Aí eu servi em Caldas Novas de 2010 a 2014. Já como comandante? Não. Aí na época eu era tenente, né? Sim. Aí eu assumi função, eu trabalhei na seção de vistoria e análise de projetos, trabalhei chefiando a seção do serviço operacional também, né? Então eu vivenciei essa... Foi crescendo, né? Nas áreas, foi exato. Conhecendo as áreas, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar essa base também, esse trabalho de base do batalhão, né? Porque quando já chega comandante, já passou em diversas, né? Sim, mais fácil. A gente consegue ter uma experiência, uma vivência que nos dá um embasamento, né? Para a missão. E aí, em 2014, que eu recebi o chamado do comando, falei assim, a gente está precisando de um oficial para comandar o quartel de Pirenópolis. Você está pronto? Aí eu, comandante, eu precisava conversar com a minha esposa e consultar, né, buscar a Deus também para dar uma resposta. Ele falou, a gente precisa dessa resposta para ontem. Aí eu falei, comandante, eu sou soldado. Então, se é a ordem para ir, sim, então eu estou pronto. E aí eu fui transferido para Pirenópolis, passei lá 2 anos e meio. Uma cidade turística também. Turística também. Uma experiência muito boa, também tenho um carinho por esse momento da vida, né, em Pirenópolis. Fiquei lá 2 anos e meio, quando o Coronel Tiago, né, que foi o comandante que me antecedeu, ele era subcomandante aqui, o Coronel Queiroz havia sido promovido a coronel, e aí ele ia passar o comando do Coronel Tiago. E naquela construção de definir um nome para alguém ser o subcomandante, o Coronel Tiago me ligou. Aí ele falou comigo, Batista, estou assumindo o comando do 9º Batalhão e eu gostaria de tê-lo como subcomandante. Você aceita o convite? A gente pesa, no momento, né, a questão também de carreira. Naquela hora, para mim, pareceu que era mais importante eu permanecer na condição de comandante em Pirenópolis. Mas eu tenho, cada dia, pastor, eu tenho constatado e aprendido que a vida ela não é feita por coincidências. Não são coincidências. É Deus que toma os nossos caminhos, né? E eu neguei o convite. Falei assim, agora eu estou aqui numa posição de comando, acho que para mim não é o momento, agradeço a deferência pelo convite. Aí sei que esse convite ele rodou, foi em alguns colegas, de maneira que aí eu conversando com a minha esposa tinha uma vontade de voltar para Caldas Novas, né? E aí acabou que esse convite ele girou e voltou para mim. Quando ele voltou para mim, aí eu entendi, né? Aí eu entendi, não, então é porque, por certo, é caminho de Deus para que eu volte. E aí, entendendo dessa forma, eu aceitei, deixei o comando em Pirenópolis e vim trabalhar como subcomandante aqui do batalhão durante o comando do Coronel Tiago, que foi de 2017 até 2022. Apesar de ter havido uma situação em 2019, que teve um comandante que assumiu o comando do bombeiro e ele fez várias transferências, e nessa eu também, principalmente uns oficiais que tinham sido promovidos recentemente, eu tinha sido promovido de capitão a major. Aí ele me transferiu para Goiânia e trouxe um oficial de Goiânia para Caldas Novas. Nem eu queria ir, nem o outro queria vir, né? Mas é assim, a gente tá para cumprir ordens. Sim. Então a gente foi lá, se prestou a missão. Eu já estava certo de que iria me mudar para Goiânia, e de uma forma inesperada houve, num curto espaço de tempo, uma nova mudança de comando. E aí o comandante que assumiu, eu lembro que eu pedi uma licença para eu poder me organizar. Eu só queria que meus filhos terminassem o ano letivo para eu poder organizar a mudança e a gente começar uma vida nova lá em Goiânia. E aí nesse inteirinho recebi uma ligação de um comandante que ele só falou isso para mim: Batista, nós estamos desfazendo algumas injustiças e a sua é uma delas. Você está transferido de volta para Caldas. Eu não tive nem... Você nem foi? Eu cheguei, você já estava trabalhando em Goiânia, né? Cheguei a trabalhar lá por fiquei uns 6 meses lá. E aí logo essa situação se reverteu, e de lá, né, de 2019 para cá, estou aqui até hoje.
pela graça e misericórdia de Deus, porque falar para o senhor de capacidade e condição, eu confesso para o senhor que eu não tenho. E até, né, puxando mais algo que me vem à memória, isso tem sido uma situação que Deus tem colocado como marca na minha vida, desde o concurso. Quando eu fiz o concurso, né, Deus preparou que eu passei bem, eram 20 vagas, eu fiquei como 6º colocado no concurso, né? E aí vem alguns processos, né? Logo depois da parte da prova, tem as etapas classificatórias, que aliás, eliminatórias, que é a parte de exame médico e o teste de aptidão física. E para o teste de aptidão física, eu me preparei bastante. Então eu estava correndo bem, na época eu fazia parte de flexão bem, abdominal estava tranquilo, natação tranquilo. Mas teve uma parte que Deus não permitia de eu fazer o mínimo, que era o que era. Não era nem o mínimo, era apto e inapto. Mas você precisava fazer 4 barras naquela barra fixa. E eu treinei e não conseguia fazer mais que 3 barras. Até, né, o último treino que eu fiz antes do concurso, a quantidade que eu consegui fazer, passando o queixo na barra, era 3. E aí no dia do concurso, quando chegou a minha vez, aí eu lembro que meu pai ficou de longe ali em comunhão, clamando a Deus, e aí eu fiz a 1ª, 2ª, 3ª, puxei a 4ª, o queixo não passava. Aí pareceu, pastor, que naquele esforço de tentar passar o queixo, parecia que veio uma mão assim. Uau. E deu só aquela ajudinha, eu passei o queixo. Quando eu passei o queixo e posicionei ele em cima da barra, eu olhei para o avaliador. Quando eu olhei para o avaliador fez o gesto, né? Sim. Confirmando que tinha passado o queixo. Aí eu desliguei da barra. Uau. E ali foi o primeiro sinal de que a capacidade, ela não é nossa plena, né? A capacidade, ela vem de Deus. Então, durante a minha jornada, eu tenho experimentado isso várias vezes, em que a gente vê que não tem mais recurso, é Deus que aparece. E assim foi. Eu sei que depois de eu fazer a barra, inclusive, pastor, foi algo assim bem que mexeu muito comigo, porque logo na sequência teve um candidato que foi tentar fazer a barra depois de mim. E ele não conseguiu fazer a barra. Ele chorava, que ele urrava. Eu tenho certeza que se fosse antes de mim, ele tinha me desestabilizado. Mas Deus não permitiu que acontecesse. E Deus me mostrou a mão dele, né, ao meu favor. E até para o senhor testemunhando, né, uma dessas experiências que tive em relação a essa parte de que é Deus que é a nossa condição, né? Eu fui com essa situação de me especializar em incêndios florestais, então eu acabei assumindo muitas missões relacionadas a esse tema. E certa vez teve um incêndio muito grande lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, foi em 2020, e era um incêndio que a gente fala de nível 3, né, que era um incêndio que mobiliza recursos federais, estaduais, então todo aquele todos teatro de operações. Que estilo vão dar suporte, né? Exato. E aí eu fui designado pelo comando, você vai para lá e vai assumir o papel do Corpo de Bombeiros dentro do comando de incidentes. Então, dentro do sistema de comando de incidentes, cada instituição tem o seu representante que representa o comando, que a gente chama de comando unificado, quando essa situação de comando multi-institucional, né? E aí eu fui lá, quando eu cheguei, eu lembro que eu fiquei até um pouco aborrecido, assim que eu tive a notícia, porque eu pensei assim, poxa, eu aqui em Caldas Novas, lá está subordinado ao comando lá de Lusiânia, tem oficiais mais antigos do que eu, porque eu, ao mesmo tempo que me veio como se um esclarecimento de que, assim, às vezes é um caminho que Deus está tomando, né? Então eu vou ficar em paz, entregar nas mãos de Deus. E até eu tinha assumido um compromisso que fiz na igreja, né, de uma doação,
de algo que a igreja precisava, e era um momento também que eu estava negociando uma casa. Enfim, eu não estava com aquela condição, mas eu senti de assumir um compromisso, fiz o compromisso, e aí eu até pensei dessa forma: por certo, Deus está tomando algum caminho, né, nesse sentido também. E fui para aquela missão. Quando eu cheguei lá, pastor, que eu desembarquei da viatura, já me cercaram 2 oficiais, e aí começaram: Major, isso aqui não tem jeito, a gente tem que sair dessa operação, o pessoal aqui tá difícil de relacionar, não querem trabalhar com bombeiro. Aí começou a falar um monte de coisa. Olha aí. Aí eu fiquei quieto, e aí eu já tinha pedido, né, em oração eu tinha pedido para Deus: Senhor, que não seja eu, né, que a sua presença esteja à frente, que quando eu abrir a minha boca, que a tua palavra se manifeste. Aí fui orando a Deus e pedindo dessa forma, e aí logo cheguei no posto de comando. Assim que eu chego no posto de comando, passa um pouquinho de tempo, chega uma outra autoridade de um outro órgão, justamente esse órgão que estava tendo uma dificuldade de relacionamento institucional com o Corpo de Bombeiros, e ele chega para assumir a coordenação lá. E quando eu vejo quem que era um amigo que eu tinha feito o curso junto com ele. Que legal. O curso que a gente fez, um curso em São Paulo em conjunto. E aí quando eu já abriu as portas, né? E aí a gente começou ele já tinha uma consideração por mim, eu por ele, e a gente já começou ali a trabalhar em conjunto. Mas não era fácil não, pastor. Eu sei que todo dia a gente ficava acantonado numa instalação que a prefeitura cedeu, né? A gente dormia lá em colchões, e aí antes da alvorada eu levantava mais cedo, eu levantava de madrugada e fazia a minha oração pedindo. Falou: Senhor, essa operação, que poder que eu tenho em condição a isso aqui? É o Senhor que tem o domínio do fogo, o domínio da natureza, está tudo nas tuas mãos. Manda chuva, Senhor. Manda chuva. E a gente ia para a missão assim, de forma que Deus nos ajudava todos os dias. E quase todos os dias que a gente fechava, fazia reunião lá de planejamento, a gente avançava, né? Positivamente, tinha um progresso considerável para controle daquele incêndio. A estratégia ela era bem sucedida, mas acabava que sempre tinha um fator, né, de alguma mudança, de alguma situação, às vezes climática, que ela interferia, e às vezes a gente não conseguia chegar no êxito da missão. Então foram 12 dias de operação, e no final da operação houve um cenário, né, político. Naquela época o ministro do meio ambiente ele esteve lá no posto de comando e decidiu fazer um procedimento de combate utilizando retardante. E isso contrariou os ambientalistas ali, que não queriam a utilização de agente químico no combate na unidade de conservação. E aí começou protesto, né, e a gente envolvido com o comando da operação, isso traz muito agravo, desgaste, né? E a previsão de chuva, toda vez que a gente olhava a previsão de chuva, nada. Não, previsão de chuva só no outro final de semana. Só que ao mesmo tempo que essa previsão de chuva ela adiava, já havia algumas mudanças, né, meteorológicas por conta da aproximação do período de chuva. Então o vento já começa a mudar de sentido, né? E aquilo representou um problema tático grande para a gente. Porque o vento em um incêndio ele atrapalha tudo. Completamente. Então se a gente tinha uma condição de vento a favor, o progresso de trabalho de combate, a mudança de vento, de direção de vento que estava chegando, ela direcionava o fogo para uma outra área de descampado do parque, que a gente teria pelo menos mais 10 dias de combate se aquele vento virasse e o incêndio saísse do setor que a gente estava conseguindo contê-lo. E lá a gente operava com aviões, né? Então, quando a gente tinha necessidade de apoio de avião para o combate, a gente sempre pedia. É o padrão que a gente fala assim: solicita lançamento no setor tal do incêndio. Então, o lançamento, a aeronave vinha e lançava, né, alijava a carga de água para ajudar nos trabalhos de combate. E como essa situação ela foi ficando tensa e a gente olhava a previsão de chuva, nada, eu fui para um local reservado lá no posto de comando e fiz uma oração a Deus. Eu lembro que uma das palavras que usei foi assim: Senhor Deus, quando a gente precisa de um apoio, de uma aeronave, a gente pede um lançamento.
E a aeronave vai e faz o lançamento. E hoje eu queria pedir do senhor um lançamento do céu para nós. Pastor, coisa linda. O posto de comando, eu tenho foto disso. O posto de comando ele ficava no aeroporto lá de Alto Paraíso. E o parque ele fica um pouco afastado. Depois dessa oração, eu subi de volta para o posto de comando. E lá, logo um dos integrantes do Comando Unificado falou assim: vamos fazer um voo para a gente fazer o reconhecimento da situação do incêndio. Aí embarcamos no helicóptero, sol. Quando levantamos o voo, que a gente foi aproximando do incêndio, pastor, em cima do incêndio somente, olha a chuva caindo. Uau! Meu olho encheu de lágrimas e eu escrevi assim na mensagem para o tripulante do helicóptero, coloquei assim, glória a Deus, né? Coloquei na mensagem assim, porque aí o piloto falou assim, não vai ter como a gente entrar, sobrevoar a área do incêndio, por causa da chuva a gente vai ter que contornar a chuva, e a chuva era circular assim, em cima do incêndio. Teve um ponto que a gente achou uma clareira, pousou, e os brigadistas e bombeiros estavam lá embaixo vibrando, porque a chuva tinha caído e tinha acabado o incêndio. E daquela forma, né, o incêndio acabou. Acabou aquele tumulto, aquela situação, resolveu, voltamos para casa e acabou que essa situação também da gente ficar empregado por 12 dias continuamente, né, na operação, isso me resultou em termos de diária e de remuneração por hora extra, algo muito maior do que aquilo que eu tinha me comprometido, que eu tinha compromissado, né, em servir a Deus na parte que Deus me tocou, na parte da igreja, né? Então, assim, a gente vai vendo o operar de Deus. E depois disso, algo assim que eu nunca vi isso acontecer na história, né, dessas várias operações de incêndio que a gente já teve lá no Chapada dos Veadeiros, o órgão lá de gerenciamento da unidade de conservação fez um ofício ao Comando Geral do Bombeiro, agradecendo a atuação da equipe que teve lá, da qual eu fazia parte, né, dizendo que nunca havia trabalhado de uma forma tão integrada da maneira que tinha sido naquela operação, e elogiando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então isso não fui eu, não é mérito meu, né? Foi a manifestação, e mais uma vez a confirmação da manifestação de Deus na nossa vida, naquela operação. De Deus, né? Aonde a gente não pode, ele pode, né? E assim, pastor, tem várias vezes que a gente vê a nossa equipe lá sofrendo, por exemplo, afogamento. Você fala em Caldas? Em Caldas, também em outras situações, em outros locais, que às vezes tem a situação de afogamento, aí ou é um rio com muita correnteza, uma dificuldade de se encontrar, localizar o corpo, ou no lago, nessa imensidão, a gente sem informação precisa de onde foi que a vítima afundou, e o pessoal lá dia após dia naquele sofrimento e não acha, e a gente às vezes pedir para orar e falar assim, o senhor sabe onde está? Nos guie, nos move pela guia do Senhor e nos faz encontrar. E aí levantar da oração, passar alguns minutos e receber a ligação, encontramos, né? Então e isso tem feito a gente aprender que, e é algo que eu me penitenciava muito. Eu achava que havia uma separação das coisas, as coisas de Deus e as coisas materiais. E não existe isso. Não existe. Eu achava que quando eu me dedicava muito ao trabalho, eu estava dando menos importância a Deus e deixando as coisas de Deus de lado. Hoje, Deus tem dado a graça de entender que o que a gente faz no trabalho é a serviço de Deus. Porque aquela parte que Deus deu de Paulo escrever, né? Resume tudo. Porque tudo é dele, para ele e por ele, né? Então, dele, para ele, por ele são todas as coisas. E é isso, e isso nos dá uma percepção da nossa existência. A nossa existência não é outra senão manifestar, né, por meio da guia do Espírito Santo, a obra de Deus na terra. E a gente faz isso no nosso trabalho. Então, aquele empresário que por alguma razão prospera, abre uma empresa, gera empregos, tem alguém orando para Deus preparar um emprego. E às vezes é aquele emprego que Deus prepara. Deus se usou daquele empresário, né, para manifestar a obra dele na vida desse que orava por um emprego. E assim e às vezes a gente acha que está numa posição, tem até na palavra, o senhor
até fique à vontade de me corrigir, que eu sou ruim de decorar o texto de forma literal. Mas tem na palavra de Deus algo que fala que nenhuma autoridade não é, senão ela não é constituída se não for constituída por Deus, né? E tem muitas pessoas que leem ou interpretam essa autoridade como uma figura, pessoa autoridade, né? Às vezes até se acham que são escolhidos por Deus para serem autoridade. Mas a autoridade, pelo menos no que Deus tem dado a graça de entender, não é a pessoa autoridade, é o poder exercido pela pessoa. Porque de Deus é todo poder e todo governo. Mas se ele exercesse todo o poder e todo o governo, não faria sentido a nossa existência, porque só prevaleceria Deus no fim de todas as coisas. E aí como que nós exerceríamos o livre-arbítrio se Deus não nos delegasse parte do poder que ele tem para que nós possamos exercer? Então essas autoridades, na verdade, é o poder que Deus concedeu aos homens para que ele exerça aqui na terra. E aí cabe ao homem, né, a escolha. Ou a gente faz isso, né, dando a Deus o que é de Deus, né, oferecendo a nós como ferramentas, vasos vazios, para que manifeste a obra dele em nós, para que a gente exerça o poder dele e a manifestação da obra dele para a honra e glória dele, né? Isso não faz sentido se a gente se apropriar disso e achando que é nosso esse poder, começar a fazer as obras da carne. Aí vai manifestar, né, a inveja, a avareza, a ganância, a mentira, o ódio, tudo isso que provém do sentimento humano, que é do sentimento da carne, né? E às vezes as pessoas, até isso para mim tem feito tanto sentido ultimamente, pastor, que até aquelas indagações, né? Deus sendo Deus, todo-poderoso, por que tantas pessoas passam fome? Por que tantas pessoas sofrem injustiças ou são vítimas de algumas maldades? É porque o homem, tendo a oportunidade, né, dada por Deus, através de um concerto que Deus fez com todos os homens por meio de Jesus Cristo, de manifestar a obra de Deus na terra, escolhem se inclinar para o mal e manifestar a obra do mal. Porque Deus, sendo justo, ele cumpre toda a lei, né? Ele não quebra as regras. Então ele segue fielmente porque a justiça dele é plena. E ele respeita esse livre-arbítrio que nós temos, né? Então hoje eu entendo mais do que nunca que a minha missão aqui, ela não é para mim, nem por mim, nem minha. Se o senhor quiser, hoje eu sou comandante, amanhã eu não sou. A minha vida está nas mãos de Deus, né? Mas eu sei que enquanto eu estiver, eu tenho que buscar. E aí o mérito não está em nós, né? Então por isso que a gente, às vezes as pessoas olham em nós e vê algo que seja bom, né? Olha que coisa boa. Isso que está sendo manifesto não é nosso, é de Deus, né? A gente é apenas um espelho. Um espelho que naquela hora, se ele tiver virado para a luz, ele vai refletir a luz. Mas da mesma forma que se a gente descuidar, a gente vira para a sombra, vai refletir a sombra, né? O que é treva. Então eu sei que eu sou absolutamente falho, e uma das coisas que falei com a tropa assim que assumiu o comando, eu falei, eu tenho certeza que em algum momento eu vou errar, mas os senhores podem ter também a convicção de que eu errando foi no intuito de acertar, porque o meu compromisso é o compromisso de acertar, é o compromisso de quê? De servir, e comando é isso. Então, quem sou eu, né, tendo a responsabilidade por homens e mulheres que se sacrificam, que se submetem ao juramento de sacrifício da própria vida para salvar outras pessoas? Então não há o que se fale, eu até converso sobre isso, não há o que se fale de às vezes a gente fica muito preso a ferramentas de gestão, modelos de liderança, e gestão eficiente é importante, a gente lidar com recursos públicos, isso é importante. Inclusive no batalhão, a gente segue todos os anos um planejamento estratégico, faz o relatório, se baseia a gestão em ferramentas de gestão. Mas isso é pouco quando a liderança é de um time em que a missão deles coloca em jogo, né? Coloca em sacrifício a própria vida para salvar a vida de alguém. Então isso tem que ser, esse lastro ele tem que ser maior, tem que ser uma relação de confiança,
né, entre comandante e comandado. Sim. Tem que ser uma relação mais próxima. E então o comandante é um papel de servir. Então muitas vezes a gente se envolve com certas situações, né, às vezes em alguns casos até pessoais. Por quê? Porque é oferecer, né, aquilo que nós entendemos que é cuidado, mas o quê? Mas manifestando o que a missão que Deus nos deu, né, manifestando a obra de Deus. E por essa razão, né, a gente precisa buscar muito de Deus para poder executar a nossa missão, porque no final é alguém que está lá no momento de desolação, de desesperança, né, vendo a vida por um fio, e que por certo eleva até o olhar para o alto e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E de repente o que ele ouve? São as sirenes, e chega uma equipe de bombeiros e que faz o resgate, salva aquela pessoa. Mas e se a gente não enxergar isso como sendo ferramenta, instrumento nas mãos de Deus, a gente está equivocado, porque no final das contas é para isso. Que grupo é esse separado na terra para fazer esse tipo de serviço com o sacrifício da própria vida, se não é algo que é instituído por Deus, né, para agir como anjos de Deus? E eu acredito que até na inspiração que Deus deu a Paulo, ao apóstolo Paulo, quando escreveu 1 Coríntios 13, que fala sobre a excelência do amor, né, a excelência da caridade, eu acho que por revelação ele já até, eu acredito que pelo que a gente conhece um pouco da história do bombeiro, naquela época não existia bombeiro, né? Mas tem uma parte, um trecho que ele fala assim, e a gente tem até usado isso muito lá no quartel, e até colocamos lá em letras, né, em destaque numa das paredes lá do quartel. Assim que desce a escada, sempre quando olha para a parede a gente vê, que é um trecho do versículo que fala assim, ó: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor de nada aproveitaria. Então, ainda que a gente se comprometa ao juramento de, numa situação de incêndio, enquanto todos estão saindo, nós entramos. A partir do momento que nós entramos, a gente está entregando o corpo para ser queimado, porque pode acontecer. Quantos bombeiros morrem, né, quando entram no incêndio e não conseguem sair para salvar alguém? Mas se a gente fizer isso sem o amor, sem a caridade, nada disso aproveita. Então, por isso que a gente precisa sempre nos despertar da essência da nossa missão. E eu falo muito com o pessoal lá, e é um desafio, porque a gente tem que falar sobre isso, mas também respeitando, né, o credo de cada um, sim, a nossa postura como comandante, não como um líder espiritual. Então, isso a gente faz com muita ressalva, né? Com muito cuidado, dentro da legalidade. Mas por isso é ainda mais desafiador a gente transmitir essa mensagem de que muitos ali, às vezes por uma questão de frustração na carreira, ou por uma discordância de uma postura de comando, às vezes não fala assim: eu vou fazer agora, a partir de agora, só o básico, eu não vou, né, não vou dar o sangue mais, e pensam assim, como se ele estivesse fazendo para o Estado, ou estivesse fazendo para o comandante. Mas se as pessoas enxergarem de fato para quem e por quem nós fazemos, a nossa missão ela ganha muito mais sentido, e a gente ganha muito mais consciência, né, do trabalho que nós fazemos. E é por isso que quando a gente pensou e formulou o nosso plano estratégico, né, para o comando do quartel aqui em Caldas Novas, é claro, alinhado com o comando estratégico do comando geral da corporação, buscando também a guia de Deus e a participação dos bombeiros na elaboração desse plano, a gente definiu 3 pilares fundamentais. O primeiro, né, a valorização profissional; o segundo, o preparo técnico profissional; e o terceiro, a parte social. E é por isso que a gente tem buscado ampliar a parte social, para poder conectar mais o Corpo de Bombeiros com essa ação que é de cunho humanitário, que é o exercício do amor, né, que é o exercício da caridade. E a gente tem encontrado, né, portas abertas aqui no município e alcançado várias parcerias que têm nos possibilitado desenvolver trabalhos além do Programa Educacional Bombeiro Mirim. Então, eu lembro de uma ocorrência que teve aqui lá na região conhecida como Mangueirão,
lá onde o rio Pirapitinga, né, desemboca ali no lago, e uma criança morreu afogada ali, e a gente fica com aquilo, fala assim, poxa, o que eu poderia fazer para contribuir de uma forma que diminua esse tipo de situação? Porque Caldas Novas, quando fala Caldas Novas, a gente liga ao lazer aquático, à piscina, mas muitas crianças não têm acesso às estruturas de clubes que tem ali, que passa por uma certificação do bombeiro, né, que tem guarda-vidas ali trabalhando. Então eles vão buscar em outros locais que não dispõem dessa estrutura. E nem sempre os locais eles são apropriados, ou nem sempre também a gente tem um recurso disponível para a gente guardar as pessoas nesses locais, né, com o trabalho de guarda-vidas. E aí a gente, também inspirado em modelos de outros estados, nós idealizamos para Caldas Novas o programa Botinho. Botinho, que é um programa de iniciação de natação com foco na prevenção de afogamento. Então, a gente seleciona, com o apoio da Secretaria de Esporte, crianças, né, que não sabem nadar, de 7 a 15 anos. Aí eles vão lá para o quartel, passa 4 meses lá com a professora de natação, aprendem a nadar e também tem a aula com o bombeiro para essa noção de primeiros socorros, prevenção de afogamento, como se proceder diante de uma situação de afogamento para então prevenir o afogamento. E aí durante 4 meses forma uma turma, mais 4 meses forma outra turma, de forma que a gente tem conseguido, por ano, cerca de 80 crianças a gente consegue formar no programa Botinho, somado a mais 50 crianças que a gente tem como premissa todos os anos formar no programa educacional Bombeiro Mirim, que dentro do Bombeiro Mirim também tem essa parte de prevenção de afogamento. E nosso quartel, ele foi idealizado e concebido num momento em que as instituições militares e o modelo de quartéis do Corpo de Bombeiros era baseado em grandes estruturas, pátio grande, grandes estruturas de treinamento. Inclusive a gente tem uma estrutura que ela é condizente a sermos um polo de formação de bombeiros regional, se fosse o caso. Mas hoje o bombeiro, a estratégia é o quê? É capilarizar, é ter unidades menores de bombeiro, quartéis pequenos naqueles modelos americanos, mas presente em mais locais, para a gente conseguir expandir a presença da corporação no estado de Goiás. E aí com isso, né, o nosso efetivo aqui, por exemplo, já foi de 80 bombeiros, pelo menos da época que eu cheguei aqui, hoje ele é a metade disso, né? Mas ao passo também que não existia quartel em Morrinhos, hoje tem, não tinha em Ipameri, tem, Pires do Rio também tem, Goiatuba tem, e nisso o pessoal vai sendo distribuído, né? E o nosso quartel ficou com uma estrutura grande, e as formações de bombeiro hoje estão centralizadas na academia em Goiânia. Então o que a gente tem feito também para aproveitar melhor o espaço que nós temos disponível é aberto, né, a estrutura do batalhão para a comunidade. Então a piscina nossa, que é de treinamento, hoje ela serve para o projeto Botinho, de iniciação de natação. A gente recebe também grupos de idosos ligados ao Centro de Referência de Assistência Social, né, e também algumas pessoas que estão em tratamento, né, de CA do Instituto Por Amor, a realizarem aulas de hidroginástica dentro do quartel. Bacana. E o nosso campinho de futebol lá, a gente também abriu e colocou à disposição da prefeitura, e hoje funciona um polo de iniciação esportiva de futebol society. Então a gente sabe que as crianças indo para o quartel num contraturno escolar, é um momento que eles ficam ali afastados, às vezes de uma influência errada, de serem cooptados para o crime, né? Porque muitos deles são oriundos de uma situação de vulnerabilidade social. Então é uma forma também de contribuir com a segurança pública da comunidade. Nós estamos presentes numa região que carece dessas assistências, e além também de um outro programa que é de incentivo àqueles jovens que querem, né, competir representando o estado de Goiás, Caldas Novas, em competições, que é o alto rendimento. Então a nossa piscina também serve para essa comunidade de atletas, né, que não tem onde treinar, mas que encontram lá no quartel uma estrutura para que eles possam treinar e manter as suas condições aí de participar de competições. É claro que isso não é um esforço próprio nem isolado, né? São a soma de forças convergindo para benefício da comunidade.
porque a comunidade, vocês estão alcançando vidas, alcançando a comunidade, principalmente as crianças, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu não lembro de quando aconteceu o incêndio na Serra de Caldas. Hoje é Pescan, né? Isso. Já tem uns anos que não tem, ou eu estou enganado? Não, já tem mais de 10 anos que a gente não tem grandes incêndios lá no Parque Estadual da Serra de Caldas. Que benção, hein? É. Porque eu lembro, à noite, você estava lá na sua casa, à noite, né? Aquela linha de fogo. Linha de fogo grande na cidade. E já tem tempo que não tem. Isso é um trabalho, muito trabalho preventivo também. Tem um trabalho preventivo que ele é construído, né, a várias mãos, né? Então isso passa por uma evolução da nossa capacidade operacional, né? Tecnologia. Então, desde a instituição do curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal no Corpo de Bombeiros, trouxe também uma cultura, né, institucional voltada a investimentos, né, tanto em material como também em tecnologia e técnica para combate a incêndio. Então, antes disso, né, até um pouco antes, aí, no início dos anos 2000 até 2010, quando veio o curso de fato e trouxe esse divisor de águas, muitas vezes a gente não tinha aquele recurso apropriado para esse tipo de combate, né? Então acabava que a gente não tinha proteção individual. Então o bombeiro, ele não tinha, por exemplo, hoje a gente tem balaclavas. Balaclavas é aquele capu, né, com tecido anti-chama que nos dá um conforto térmico, uma proteção melhor para aproximar do fogo para o combate. Quando a gente não tinha esse tipo de equipamento, então o bombeiro ele não conseguia se aproximar para o combate. E a condição de se aproximar é uma das situações que nos permite fazer o que nós chamamos de combate direto. Então, essa falta de condição de segurança de aproximar para o combate direto, muitas vezes fazia com que os bombeiros precisassem recorrer ao combate indireto. E esse combate indireto, muitas vezes, ele utiliza do quê? Do próprio fogo para combater fogo. Só que combater fogo com fogo, você precisa de muito recurso para monitorar, condição meteorológica ideal, porque senão sai do controle, amplia essas áreas queimadas, então isso é um fator. A outra questão é o que? É a mudança de filosofia também de combate. Enquanto a gente trabalhava com a ideia de que o combate a gente fazia o quê? Mandou lá um recurso, não deu conta, chama outro, chama reforço, não deu conta, chama reforço. E aí é pelo princípio da economicidade, né? Então mandando recurso, chamando reforço conforme demanda. Eu tive a oportunidade durante a minha carreira, de fazer um curso no Chile de prevenção. Esse que tem aqui esse distintivo é de um curso de gestão de incêndios florestais, né? E lá no Chile a gente aprendeu, né, uma cultura diferente em relação ao combate. Se aqui no Brasil a gente só mobilizava um helicóptero, por exemplo, em incêndios já gigantescos, lá eles têm a estrutura de combate em que os recursos aéreos eles já são acionados no primeiro momento. Detectou o incêndio, já vai helicóptero, avião, equipe por terra. E todo recurso operacional que estiver disponível, porque chama isso de golpe único. É você empregar a maior força disponível no início do incêndio do que depois, o incêndio já desenvolvido, você desdobrar muitos recursos operacionais. E isso em vários países se mostrou como uma estratégia bem sucedida, e a gente tem aplicado também aqui em Caldas Novas esse princípio. Então isso aí passa pelo reforço do monitoramento do parque, né, em relação à detecção de incêndio, e aí também a gente conta com a evolução desse sistema. Quanto mais tem passado os anos, esses sistemas, né, baseados em satélites, né, hoje também com apoio de drones, a gente consegue fazer isso de uma forma mais efetiva. Vocês têm drones aqui? Temos. Para trabalhar? Temos, e esse ano a gente já está previsto no nosso planejamento investir e comprar mais. Inclusive drones com câmeras térmicas, né, que faz a identificação ali de pontos de calor de forma mais precisa. E aí a gente, com esse monitoramento, a gente já consegue atacar o incêndio, né, no início do incêndio. E aí a evolução também dos sistemas, dos meios, né, de prevenção de combate da própria unidade de conservação,
que hoje conta com brigadistas, né, com pessoal treinado e capacitado para combate a incêndio. Então são vários fatores que levaram à evolução desse trabalho, integração sobretudo, porque o fato de nós sermos poucos bombeiros, essa integração ela precisa funcionar muito bem. Então hoje a gente tem articulação com a Defesa Civil, né, em Caldas Novas, com brigadas voluntárias, com brigadas do parque, trabalhamos planos de contingência, exercícios simulados para que na hora do combate essa integração funcione. O Exército Brasileiro, que tem, né, estado presente aqui no município em razão da reforma da rodovia, né? Também no período que a gente precisa e demanda o apoio deles, eles nos apoiam. É uma rede, né, de apoio e a gente consegue oferecer esse suporte. Mas também a gente não pode esquecer o quê? Do papel fundamental que a população tem para a diminuição desses incêndios. Então a conscientização, né, o trabalho que nós fazemos também nas escolas, com as crianças, levando a educação ambiental, isso reflete também numa conscientização ambiental. As comunidades vizinhas, teve muito trabalho que a gente fez pontualmente com os vizinhos do parque, então eles são também verdadeiros guardiões que apoiam o Corpo de Bombeiros, os órgãos ambientais na proteção da unidade de conservação, resultando, né, nessa situação de redução dos incêndios ali no Parque Estadual da Serra de Caldas. Porque o pessoal tem ainda, eu acredito, tá mudando, mas eu acredito que ainda tem muito aquela situação de, eu preciso colocar fogo aqui por causa de um motivo, né? E aí o negócio pode sair do controle. O que a gente, inclusive, pastor, precisa reverter aqui em Caldas Novas em relação a lotes baldios. Infelizmente, Caldas Novas liderou os rankings no ano passado, ganhando até da capital, em número de incêndios em lotes baldios. Olha, então isso é um problema sério. Deu prisão, inclusive, né? Deu prisão. Então a pessoa às vezes vai lá, roça, e aí para poder terminar a limpeza toca fogo. Só que esse fogo, principalmente na época seca, né? Além dele trazer problemas relacionados à saúde, porque eles afugentam animais peçonhentos, né? Para dentro de residências, a questão da qualidade do ar, que prejudica principalmente crianças e idosos. Tem também a questão do risco às edificações. Quantas vezes nós somos chamados e quando a gente chega, o mato ali às vezes está tão alto que o fogo produz labaredas de uma intensidade e longitude de chama também tão alto que atinge às vezes madeiramento de telhado de edificação vizinha, começa incêndio na edificação vizinha, ou então a vizinhança com medo daquele fogo, né, atingir sua casa. É comum também a gente deparar com idosos com mangueirinha de jardim tentando apagar. Então olha o que isso pode representar, a segurança daquela pessoa, né? Então e isso incorre que só um fogo no lote pode virar um crime de incêndio. E aí o crime para além do crime ambiental, né, a pessoa também responder pelo crime de incêndio. Então a gente precisa de mais apoio da população nesse sentido, e aquelas pessoas que são detentores, né, de lotes, que precisam fazer esse manejo do combustível ali, o manejo da vegetação, que façam por outros meios, né, pela roçagem, né, pela forma que não seja a utilização do fogo. Creio que a gente já passou por um período mais crítico de chuva. Eu acredito que a partir de agora vai só diminuindo, né? Mas sim, choveu em Caldas Novas. Qual que é o trabalho do Corpo de Bombeiro? Olha, hoje a gente tem uma integração, né, com a Defesa Civil Municipal, e também essa integração envolve o pessoal do DEMAI, e a gente integra alguns recursos, né, como estações meteorológicas, pluviômetros, e tem uma sala de situação do Comando de Operações de Defesa Civil lá em Goiânia, que monitora os índices de precipitação, e a gente monitora os dados desses pluviômetros digitais, né, que tem instalado em alguns pontos. E aí a gente tem alguns parâmetros. Quando a chuva... Aqui em Caldas Novas tem? Tem instalado. Uhum. Então se a gente tem ali um período de 10 minutos, né, choveu cerca de 10 milímetros, já é um alerta. Aí a gente já começa a mobilizar a rede. Aí o pessoal da Defesa Civil, né, juntamente com a equipe da sala de situação lá no DEMAI, que tem algumas câmeras também em locais estratégicos, eles começam a monitorar os pontos de risco.
vai viatura mesmo no local, às vezes do bombeiro, junto com viaturas da Defesa Civil, e a gente tem o cadastramento dos pontos de risco que tem na cidade, e vai para poder validar em loco qual que é a alteração que essa chuva tem provocado nesses locais, né? E aí, quando são verificadas algumas alterações importantes, é disparado um sistema de alerta que a pessoa, independente se ela é de Caldas ou não é, mas se ela estiver dentro daquela região para onde está sendo emitido o alerta, o celular dela pode estar no silencioso, que ela vai receber a notificação e a mensagem informando sobre o alerta naquela situação. Então, isso já para que a população evite, né, transitar naquelas áreas onde está identificado uma situação de risco e ameaça, né, já instalada. Isso aí pode ser chuva, pode ser vento, pode ser qualquer outra situação assim? Esse protocolo ele está mais vinculado à chuva, né? Ah, sim. A ventos a gente ainda recorre já a padrões de previsão meteorológica, né? Então, algumas previsões são emitidos alertas pelo CIMEGO, né, que é o Centro Estadual de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás, pela própria Sala de Situação do Corpo de Bombeiros, que emite esses alertas antecipados, né? Já esses são alertas que realmente, quando eles são emitidos, por isso que ele carece de um trabalho importante de validação, para que a gente não fique emitindo alerta desnecessário. Tem aquele alerta que a pessoa cadastra o CEP e recebe esse alerta antecipada da Defesa Civil. A previsão de chuvas intensas para o período de tal dia, esse é uma coisa. Agora, esse outro alerta que a gente falou, dos pontos de risco, ele vai ser específico, ó, alerta para Baixada do São José e tal local, aí dá todas as referências para que a população realmente evite aquele ponto. Então, além disso, tem aquele trabalho antecipado, né, que é o que a Defesa Civil faz, cadastra, né, as áreas de risco, verifica as famílias em situação de risco. Sempre que possível, essas famílias elas são priorizadas num programa de moradia popular para tirá-los de áreas de risco. Obras também que são de intervenção para reduzir riscos em determinados locais. Então, é uma articulação feita com o Poder Público Municipal, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, mas também para fins de resposta, o Corpo de Bombeiros se prepara, por meio da Operação Tempestade, né, com treinamentos e também com preparação dos nossos recursos operacionais, para dar respostas às situações em que tiver, porventura, uma pessoa ilhada, né, em determinado local, precisa ser resgatada. Por exemplo, em janeiro nós fizemos, né, o treinamento de salvamento em águas rápidas, que é justamente o que? É esse treinamento em que o bombeiro entra na correnteza, né, se lança na correnteza para poder salvar alguém que precisa, né, ser resgatado numa situação desse tipo. Então, a gente passa pelo treinamento, além de manter viatura e embarcações em condições de pronto emprego para resposta a essas ocorrências. Comandante, tem tanta coisa que eu poderia falar aqui. A gente poderia ficar a tarde inteira conversando aqui. Cara, bom demais. Mas assim, será que a comunidade ela já sabe separar quando acontece um acidente de trânsito, né? Se é para ligar para o SAMU, se é para ligar para o Corpo Bombeiro? A sociedade ela já tem esse entendimento? E qual que é a diferença? Pastor, essa situação é importante salientar que ela é uma situação moldável conforme a realidade de cada município, né? Por que eu digo isso? Se a gente tem lá uma cidade menor do que Caldas Novas, que tem lá uma ambulância do SAMU, uma ambulância no padrão de suporte básico de vida, né? Aquela ambulância que ela corre com socorrista e com técnico de enfermagem, e tem também só uma, por favor, e tem só uma viatura também do Corpo de Bombeiros. Via de regra, no interior, as unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, que são essas ambulâncias, né, para o atendimento pré-hospitalar, elas são unidades de suporte básico de vida, né? Então, ela só tem ali como recursos os bombeiros socorristas, né, que fazem essas manobras de suporte básico de vida. Então, nessas situações, às vezes é importante fazer uma diferenciação para que otimize o recurso, né? E aí, como o SAMU ele é orientado por uma regulação médica, então, em alguns casos, e tendo profissional de saúde,
em alguns casos eles podem fazer um processo invasivo, né? Então, ministrar um medicamento, né? Fazer uma reposição volêmica. Então, eles têm essa possibilidade. Nós, como profissionais bombeiros, e não sendo profissionais de saúde, a gente não tem essa competência legal de realizar esse tipo de procedimento. O nosso padrão é o quê? É manter, estabilizar os sinais vitais, manter o suporte à vida até a chegada ao socorro especializado, à unidade hospitalar. Agora, em cidades maiores como Caldas Novas, a gente já tem uma disponibilidade maior de recurso. Então, o SAMU ele tem uma estrutura maior aqui. Ele, além de ter suporte básico de vida, ele tem o suporte intermediário, né, que é a equipe que tem enfermeiro, e tem o suporte avançado, que é a equipe que tem médico. E o bombeiro, e aí eles são dedicados a essa parte de atendimento pré-hospitalar. Então, eles trabalham com todos os recursos deles. Se eu não estiver enganado, em média, cerca de 8 equipes, né? Entre suporte básico, suporte avançado e suporte intermediário, enquanto o Corpo de Bombeiros ele tem apenas uma equipe de atendimento pré-hospitalar, porque a gente também assume as missões de combate a incêndio e de salvamento. Uhum. Então, para ambas as situações, ambas as instituições são serviços disponíveis para a realização do atendimento pré-hospitalar à comunidade. Então, ela ligando 192 ou 193, num caso de acidente de trânsito, ela vai receber o atendimento do bombeiro, da mesma forma que recebeu e solicitar o 192, vai receber o atendimento do SAMU. Contudo, há algumas questões que envolvem algumas situações de riscos adicionais. Então, por exemplo, um acidente em rodovia, tem a possibilidade da vítima estar presa nas ferragens. É isso que eu ia falar. Aí já é diferente. Tem um risco de incêndio. Sim. Né? Então, por isso, é importante o acionamento do Corpo de Bombeiros por conta desses recursos disponíveis de salvamento e de combate a incêndio. Né? Porque aí sim, nossa equipe tem equipamento de proteção individual e equipamento de resgate veicular para fazer a extração de uma vítima encarcerada. Né? E até recentemente a gente teve uma reunião junto com a direção do SAMU, justamente para o quê? Para afinar esse protocolo. Caso a população ligue lá 192, né, sendo uma situação dessa que pode envolver a necessidade de atendimento do Corpo de Bombeiros, a Central 192 já comunica conosco. Da mesma forma que se alguém ligar 193 e a gente entender que aquele atendimento vai precisar de médico no local, a gente fazer a ponte com o SAMU, né? Vocês então têm essa integração estilo assim, é um local só ou não? Cada um tem a sua e vocês falam entre si? Ainda não. É o nosso sonho, né? Que a gente tem um local só que estejam ali agregados todas as forças de segurança. Né? Nós tivemos um passo importante para isso, que foi até uma iniciativa da Polícia Militar que criou o SEAT. Lá no quartel onde funciona o primeiro BPTUR, né, e o 19º CRPM. E até o Corpo de Bombeiros ele se instalou lá, estava junto com a PM. Mas aí por algumas questões de infraestrutura técnica, e a gente percebeu que a gente estava tendo muito problema de indisponibilidade da linha 193. Então, ao mesmo tempo que a gente teve a transição do analógico para o digital, né, essa mudança de local, né, e lá eles estão numa região um pouco mais afastada aqui do centro, então algumas questões de infraestrutura pesaram, e aí a gente precisou tomar uma medida de voltar essa estrutura para o quartel para evitar esses problemas de indisponibilidade da linha 193, seja por queda de internet ou por queda de energia, né, elétrica. Apesar de todos os esforços conjuntos que nós fizemos lá, de investimento em gerador, investimento em tecnologia lá, a Polícia Militar eles trabalham com tecnologia de alto padrão em termos de reconhecimento facial, de câmeras, né? Tem toda uma estrutura lá. Mas, apesar disso, ainda é uma região que carece desse desenvolvimento de infraestrutura. Não é o quartel em si, é aquela região ali. Então, a gente, até por uma situação momentânea de experiência, a gente trouxe a nossa central de volta para dentro do quartel. E a gente está buscando resolver isso aí. Mas a ideia é que a gente evolua
para termos essa possibilidade de trabalharmos unidos, assim como é em Goiânia. No mesmo espaço, porque isso facilita muito a comunicação. Mas não havendo, a gente tem meios de comunicação, né, diretos, né, tanto por telefone, mas também existem grupos, né, aqui em Caldas, por exemplo, tem um grupo que chama Defesa Civil Operacional. Então, todos os sistemas ali de segurança pública e de emergência, inclusive companhias de água, de energia elétrica, todo mundo que representante ali dessas instituições estão naquele grupo. Quando surge uma demanda, já dispara informação no grupo e tem funcionado de uma forma muito eficiente. Que né? bom. Então a gente mantém esse contato com o SAMU. Quem ganha é a população. É a população, exatamente. Até na discussão... Mais rápido, mais efetivo. Mais efetivo, mais eficiente. Na discussão que a gente teve com o SAMU, foi uma conversa muito boa e muito produtiva, o desfecho foi justamente esse, né? Que no final, o que interessa é o quê? É a vida. Né? Então, se às vezes liga 192... A ambulância vai lá, chega lá, constata uma situação de incêndio, olha o tempo que vai se perder para então chamar o bombeiro. Então é melhor a gente presumir, da mesma forma que a gente tem feito com a serra, a gente já não aciona todo o recurso, não é o golpe único. Então dessa mesma forma a gente tem buscado interagir de maneira a diminuir essas questões aí que a população, né, às vezes tem dúvida e não sabe ao certo para quem ligar, e a gente que entende da dinâmica, né, da cinemática da ocorrência, do potencial da ocorrência, a gente faça esse valor de juízo e nós façamos então o acionamento. Então por isso que inclusive o que a gente tem buscado e orientado aos nossos atendentes é o quê? Não é papel nosso transferir para o cidadão a questão de fazer o acionamento de uma outra instituição. Nós recebemos e, se for necessário, né, fazer a ponte com a outra instituição, a gente faça essa ponte. Porque para quem não liga em tal lugar. Não, a pessoa está lá numa emergência, ela está precisando de atendimento. Isso. Então, eu conhecendo sobre a emergência e atendimento, eu falo assim, vou mandar a viatura e vou acionar o médico também do SAMU. E a gente faz essa ponte. Se eu não tiver viatura, eu também faço a ponte com o SAMU. Mas é claro, se a gente avançar aqui em Caldas Novas para ter essa central unificada, isso fica muito mais prático, né? Basta eu virar para o lado e falar, SAMU, tem ocorrência tal, os senhores já foram acionados? Já fomos acionados. E aí, lá em Goiânia é assim, eu tive a oportunidade de trabalhar também lá no CICC e vivenciei essa experiência, né? Arrumar um Starlink para vocês lá. Não, é projeto nosso também. Starlink, nós vamos colocar tanto na viatura quanto na nossa central. Olha aí. Então a gente tem buscado soluções sempre pensando em redundância. Uma internet falhou, tem outra. Isso. A energia falhou, tem outro recurso. Eu acho que não pode ficar apenas no 190, né? No sentido assim, só em um. Só em um canal de comunicação, né? Por exemplo, acredita que vocês trabalham também muito nas redes sociais? Sim, tem o Instagram do quartel, né? Que a gente também faz esse trabalho aí de divulgação. Claro que no Instagram a gente não consegue acompanhar para dar resposta às solicitações de emergência, né? Então a gente sempre indica a população que ligue no telefone 193. 193. Até aproveitando, pastor, por favor, eu queria divulgar. Como a gente encontrou essas dificuldades com o número 93 em algumas situações até relativa à operadora, no entroncamento de ligações. Claro, por exemplo, estava dando muito problema. A pessoa ligava 193 e a ligação não ia para a gente. Então ela se perdia aí no meio do caminho. Então o Corpo de Bombeiros não era nem acionado. Né? Aí a pessoa, como não entrava em contato, não conseguia falar com vocês que eram o responsável, né? Às vezes a população ela não entende isso. Tem hora que chama e parece que chama e ninguém entende. Sim. Mas essas falhas de distribuição. Esses dias a gente estava recebendo chamada de Pirenópolis. Olha aí. Então a ligação de Pirenópolis está sendo direcionada para Caldas. Aí o que? A gente recebe, aí liga lá para Pirenópolis e avisa para eles para a população não ficar sem atendimento. Mas tem essas questões técnicas acontecendo. Aí a gente buscou também como uma alternativa ter um número, né, lá
um número alternativo lá no nosso centro de operações para que a população, se deu errado ligar 193, ligue nesse número alternativo. A princípio era um número 62, mas a gente pensando, porque o número institucional do bombeiro, por ser uma instituição estadual, o que a gente tinha disponível era o 62. E a gente pensando, às vezes fica difícil para quem é daqui fazer essa chamada 62, né? Às vezes é mais prático fazer o 64. Então a gente buscou parceria também e conseguiu viabilizar. E esse número é o 64 98405 0076. Então 64 98405 0076. Esse é um número alternativo. Caso a população ligue 193 não consiga completar a ligação, liga nesse número que ele também vai cair na nossa central 93 e a população vai ter o atendimento. Que legal. É importante, viu, pessoal? Vocês, né, estarem aí com anotar esse telefone, porque se não der certo você tem outro para entrar em contato, né? Comandante, animais peçonhentos tem muito aqui na nossa região, em Caldas Novas? Ou tá tranquilo? Nós temos bastante. Sério? É recorrente as ocorrências de captura de animal, né? Então é natural que também esse processo de expansão urbana, né, a gente comece a ter habitações em locais onde eram habitats de alguns animais, como também acontece de alguns animais também, né, por alguma razão, de algum desequilíbrio, buscar nos centros urbanos alimento, algo nesse sentido, acontece também. Então, principalmente cobras, né? É bem recorrente as ocorrências envolvendo captura de cobra na nossa região. Nem todas peçonhentas, né? Mas a população, a maioria das vezes, não tem esse entendimento. Né? A orientação é que realmente ligue para o Corpo de Bombeiros e a gente faça essa captura e a destinação correta. Até tocando nesse assunto, pastor, é bom esclarecer para a população que o Corpo de Bombeiros, ele atua como aliado dos órgãos ambientais para fazer o manejo desses animais numa situação que envolve ou risco para o animal ou risco para a população. Mas lembrando que nós não somos, né, nós não temos ali a condição, nem mesmo, né, a liberação para podermos ter a tutela desse animal conosco. Então, para a gente fazer a captura do animal, a gente precisa ter a destinação. Então, esse nosso serviço ele é integrado e orientado pelos órgãos ambientais. Então, aqui em Caldas Novas, né, por um trabalho brilhante da Secretaria de Meio Ambiente, Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, ali liderada pelo secretário Sérgio, tem desenvolvido diversos trabalhos que têm melhorado a resposta a essas situações. Inclusive, Caldas Novas, né, é algo excepcional em relação à maioria dos municípios, tem um centro, né, de referência em triagem de animais silvestres, né, de reabilitação e triagem de animais silvestres. Então, hoje a gente tem para onde destinar um animal silvestre que esteja ferido, por exemplo. Então, aqui tem um local no município já devidamente licenciado pelo IBAMA, com profissionais competentes, né, biólogos, veterinários, para recepcionarem, tratar esse animal e proceder à reinserção dele na natureza quando o caso permite. Como também eles têm um mapeamento, né, de onde é o local mais apropriado de fazer diretamente a reinserção de alguns animais no meio ambiente quando esses animais não estão feridos. Eles podem ser diretamente reinseridos no meio ambiente. E eles que orientam isso e nos indicam, tal animal, porque também se a gente pegar e soltar em qualquer lugar, isso pode gerar um transtorno também a longo prazo, né? Então, por isso requer um estudo, requer uma avaliação, requer a orientação de profissional competente. Então, esse serviço ele se pauta nisso. Essa época, mesmo a gente tem muito chamado em relação a araras, porque é um momento em que os filhotes eles estão ali numa fase de aprenderem, de ramificação, né? Uma fase que eles estão aprendendo a voar. E o filhote ele vai crescendo, ele sai do ninho. Ele sai do ninho, geralmente nesse momento de transição que está aprendendo a voar, ele fica no chão, os pais ficam ali por perto, ainda alimentando aquele filhote lá no chão, até que ele, né, alça voo e aí, né, já não tem mais essa dependência direta
do cuidado ali dos pais. E aí a população vê essa situação e quer que o bombeiro, né, reinsira esse animal no ninho. Muitas vezes ele nem é mais, pelo tamanho, já está com pena e tudo mais, nem é mais reinserido no ninho, né? Ou então quer que a gente dê a destinação. Se o bombeiro vai lá e pega, eu tenho que destinar para algum lugar. Se eu tiro ele daquela área, aquela área é protocolo que não se tire o animal da área que ele está, justamente porque é ali que os pais vão continuar alimentando e cuidando dele. Ou se ele tiver ferido, aí sim, eu vou encaminhar para o CETRAS, que lá ele vai receber o atendimento. Mas se não tiver ferido, o procedimento é esse, né? De deixar com que a própria natureza, né, dê o seu andamento normal das coisas. A não ser que seja algo que realmente represente um risco ali, um animal tá numa rua, né, pode ser atropelado, né, aí a gente às vezes precisa intervir, né, colocando ele num ponto mais elevado para que ele possa então ali continuar recebendo ali o alimento, né, da parte dos pais, mas tirar do local onde é a zona, né, ali de cuidado, é isso aí que é um problema, porque aí senão esse animal ele perde, né, aquela conexão ali para seguir, né, o fluxo natural das coisas. Sim. Comandante, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, né? Mas eu acho que acho que por hoje tá bom. Tá ótimo, né? Mas eu gostaria de te agradecer. Eu acredito que o senhor vai vir mais vezes, né? As portas aqui estão abertas. Eu aqui na minha mesa, né, sempre recebendo pessoas para trazer algo, né, uma informação, trazer algo que edifica, né, também a nossa fé. Inclusive o senhor falou várias coisas aí. Meu Deus, foi bênção demais. E quer deixar, né, o senhor livre, o senhor falar com a população da cidade, algo que está no seu coração, algo que você pensou em falar aqui, que a gente não abriu, né, nessa área, né, nessa câmera aqui. Por favor. Pastor, eu queria pedir a licença só para trazer só mais um ponto, né? Um aspecto que eu acho que é relevante no momento que a gente está. Por favor. Que a gente tem tido algumas recorrências de atendimento, principalmente na região ali do Lago Sul, envolvendo a situação de ataque de piranhas, né? E ali a área ela está muito bem sinalizada, com alertas à população. Mas se a população ignorar essas orientações, infelizmente a gente vai lidar com essas fatalidades, né? Com esses incidentes envolvendo piranha. E sempre, estatisticamente, a gente percebe um aumento dessas ocorrências nesse período do ano, que corresponde também ao período de piracema, é o período de reprodução, onde esses animais eles buscam, né, as partes mais rasas. Aí eu não vou até me aprofundar, porque realmente eu não sou especialista, eu posso me equivocar, mas tem algo que envolve a temperatura da água, né, a disponibilidade de alimentos, né, então tudo isso aí faz com que esse animal faça seus ninhos nas áreas mais rasas, e com os ninhos localizados ali, eles ficam também mais territorialistas, né? Então a pessoa quando invade aquele espaço, ela tem uma tendência maior de sofrer o ataque, e esses ataques vêm ocorrendo de forma, né, recorrente. Então a gente de fato traz aqui a informação e o clamor à população para que respeite a sinalização e não se aventure, né? Porque o risco ele é real. E agora, né, dirigindo a palavra à comunidade, a gente agradece todo o apoio e carinho que a comunidade tem com o Corpo de Bombeiros, né, uma instituição que há muitos anos já vem desfrutando aí de uma aceitação e de um índice de confiança muito alto. E aqui em Caldas Novas, tenho certeza que o nosso compromisso é trabalhar para o bem da população, conscientes de que, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, buscando também, né, a guia de Deus e reconhecendo as nossas limitações e incapacidades, mas que em tudo podemos naquele que nos fortalece, acreditamos que nós conseguiremos cumprir a nossa missão de salvar vidas, de proteger a população, naquilo que Deus nos der a condição de fazer, e ainda, né, também trabalhar para a melhoria e qualidade de vida da nossa população, integrando, né, aos órgãos do nosso município, proporcionando também acesso aos programas sociais que o batalhão tem desenvolvido em parceria com a Prefeitura em Caldas Novas. Obrigado, mais uma vez.
Muito obrigado, pastor. Foi um prazer. Muito bem, senhores, senhoras, tá aí. Daniel Batista, comandante do Corpo Bombeiro. Para mim foi uma honra, uma alegria muito grande. Compartilhe, curte, comente. Esteja sempre conosco aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.